Fala galera, beleza? Aqui é o Piranha. Hoje nós vamos conversar com a vereadora Michele Alencar e vamos conversar sobre a vida, tá? Mas antes de tudo, não esqueça, compartilhe nossos vídeos, não esqueça do sininho, tá? E deixe os seus recados, isso é muito importante. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Perenha? Muito legal estar aqui, conhecendo toda a estrutura. Cheguei, já fiquei animadíssima de ver a sua placa. Olha que prestígio, parabéns. Eu vou confessar que é a primeira vez que eu venho num podcast que tem essa placa de reconhecimento do YouTube. Parabéns. Que legal. Muito obrigado. É assim, é interessante. A gente fala de tantos inscritos. Aí você começa a pensar, igual eu falei, são pessoas. São pessoas, cada uma com a sua história, cada um se Tá. conectando com as pessoas que você traz Tem que ter muito aqui. respeito por isso. Muito. Por isso que eu fiz questão já de falar de cara o quanto é um reconhecimento mesmo. Eu fico feliz, é muito legal. Você como comunicadora, né? A gente falar para pessoas e saber que essas pessoas sempre estão ali interagindo, esperando esse conteúdo, essa conversa. É excelente. E espero, sim, levar informações para elas e levar coisas boas, né? Eu sempre falo assim, tem que levar algo, tem que deixar algo. Com certeza. Eu acho que você está cumprindo o seu objetivo, porque senão não haveriam tantas pessoas inscritas. E mais do que inscritos, são pessoas que você se conectou, são pessoas que de alguma forma passaram e quiseram ficar no canal, quiseram acompanhar o seu trabalho. Então, muito legal. Estou bem feliz de estar aqui hoje. Legal, obrigado. Michele, vamos do início. Você é de Cuiabá? Não, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem a rixa mesmo? Eu acho que já teve no passado, né? No passado eu acho que já houve, sim, uma rixa entre... Teve a conversa da Copa. Mato Grosso do Sul e tal, mas eu acho que hoje isso já tá bem pacificado. Eu acho que hoje são dois estados crescendo, são dois estados que têm perfis diferentes, né? Sim. Por um tempo falava que todo mundo de Campo Grande era chato, metido, e só os cuiabanos que eram legais e tal, mas não, eu acho que cada um tem o seu perfil e hoje os estados, eles são bem amigáveis. Verdade. Michele, como é que foi? Me conta a sua história. Eu vi já algo de você sobre a sua história, mas achei super legal na questão, eu vendi a galinha, não sei o quê. Eu falei, cara, que legal. Me conta certinho isso aí, como é que é? Na verdade, assim, eu venho de uma família... meus avós, né, são nordestinos, o Alencar vem lá das bandas do Piauí, Teresina e tal. Até uma coisa falando de Piauí e Teresina, a primeira revolucionária mulher da história do Brasil foi Bárbara de Alencar. Foi da região da minha família, né? Foi daquelas regiões do Nordeste, ela foi a primeira mulher revolucionária. E é da minha linhagem. Então, quando eu fiquei sabendo, estudando a história dela, eu falei, já sei, então por que eu ando com a peixeira na mão? Porque falam na política que eu sou brava e tal, mas não é assim. Mas minha família, meus avós, né, de lá foram para Campo Grande. Meu avô e minha avó tinham 7 filhos e meu avô era feirante. Então, todos os filhos trabalhavam na feira com ele. E ele veio por um tempo vendeu peixe, depois por outro tempo vendeu galinha, tinha uma banca de tempero também, enfim, cresci nesse ambiente. Os meus pais também trabalhavam na feira no final de semana. Domingo, meu pai trabalhava na feira com a galinha, vendendo galinha, sabe? Limpa, embalada, com os miúdos no saquinho lá dentro e tal, congelada. Eu ia pra feira com ele domingo. Durante a semana, a gente vendia galinha viva. A gente ia todos os dias de madrugada pegar a galinha na granja para ela não emagrecer, porque se você falasse pronto, emagrecia. Aí a gente saía às 3h30, 4 horas de casa, ia no interior, pegava a galinha na granja, já voltava bem cedinho na periferia dos bairros de Campo Grande, vendendo, sabe, aquele caminhãozão com um alto-falante, tocava a musiquinha, pensava lá, 10 galinhas, você quer? E aí eu ficava na carroceria atrás pra amarrar as galinhas e entregar pra quem ia dando com a mão, né? Uhum. Igual o Cuiabano dando com mão, aí dava, eu batia na lateral do carro pra ele parar, e aí a gente vendia as galinhas. Isso eu tinha uns 11 anos, por aí 10.
uns 10 anos. E aí vendia a galinha a manhã inteira, chegava em casa correndo. Às vezes eu acho que hoje é um exercício eu tenho que comer devagar, porque eu aprendi a comer rápido por causa disso. Eu trabalhava até terminar de vender as galinhas, chegava em casa correndo, tomava banho pra ir pra escola. E às vezes não dava tempo de comer, né? Mas aí esse era o meu curso de vida aos 10 anos. Trabalhava de manhã, ia pra escola, final de semana, domingo, sábado, a gente ia pra feira. Que legal você ver na sua história de vida, vender é tudo. A gente saber vender a nossa imagem, vender o nosso jeito, vender até o nosso carinho pela vida, tudo. Eu sempre falo, cara, vendedor é tudo nessa vida, ele consegue tudo nessa vida. Porque depois que ele aprende a vender, ele consegue se entregar em qualquer tipo de negociação. É incrível mesmo. E aí você veio para Cuiabá. E aí você começou, o primeiro trabalho foi na TV. Isso. E lá em Campo Grande, né? Eu fiz a minha faculdade, fiz comunicação social com habilitação em jornalismo. Porque lá em Campo Grande, na época que eu fiz comunicação social, você no primeiro ano estudava marketing, propaganda e jornalismo. E aí no segundo ano você escolhia no que você ia se especializar, ou marketing, propaganda ou jornalismo. E eu fui para a linha do jornalismo. Aí finalizei meu curso, concluí. E recebi uma proposta, vim fazer uma entrevista aqui em Cuiabá e tal. Lá nessa época eu estava trabalhando no canal do Boi, fazia leilão ao vivo. Já viu esses leilões de tapete persa, joia persa? Eu fazia... Fica aquele cara. Tem isso aí também, não? Não tinha. Mas esse é leilão de gado. Eu fazia leilão de tapete persa e de joia persa. Ah, entendi. Dava lance pro interior do estado. Achei que era pro Brasil inteiro a gente dava lance. A gente explicava todas as histórias dos tapetes, porque cada tapete... Vendedora de novo. Cada tapete persa tem uma história. A gente contava as histórias e tal. E aí tinha um call center onde as pessoas do Brasil inteiro ligavam. E aí a gente ia fazendo o leilão dos tapetes. Depois tinha o leilão. Então, assim, ó, eu trabalhava ao vivo, madrugada dentro. Nossa, a noite inteira? É que assim, dependia do horário que ficava vago dos leilões. Às vezes o leilão ia até mais tarde, a gente ficava com o nosso horário encurtado. Mas às vezes o leilão eles arrematavam rapidamente, aí a gente ficava com um pouquinho mais de tempo. Aí começou a ficar tantas horas ao vivo que a gente começou a dividir. Tá, assim, 3 dias na semana tapete, 3 dias joia. E aí eu ia vendendo os dois. Caramba, e você ao vivo, você aprende muito, né? Muito. Parece que a nossa cabeça fica rápida, né? Nosso pensamento parece que agiliza. Porque você fica assim, se bloqueando, né? Não posso errar, vamos aqui. E você vai começando a interagir. Legal. Bem legal, até porque você tem que ser ágil, né? Porque você tá falando de leilão. Você não pode perder o público que tá ali, porque você passou, o público olhou ali, tá rolando um leilão, tá? Você não pode perder ele, você tem que chamar a atenção o tempo todo, você tá atraindo atenção, o tempo todo falando com quem tá te assistindo, não deixando ela sair nem mudar de canal, é um super desafio. Legal. E aí você foi pra TV, trabalhou na TV como apresentadora, era a parte de esportes, né? Quando eu vim para Cuiabá, recém-formada e tal, vim para apresentar o Globo Esporte, porque a apresentadora tá indo embora daqui, tá indo pro interior de São Paulo. E eu vim, aí eu fiquei na produção, fiquei na reportagem, apresentei o Globo Esporte, foram 6 anos. No início eu fazia tudo, né? Todas as matérias, porque não tinha um jornalismo especializado na TV Centro-América. Então eu fazia matéria dos bairros, matéria de polícia, matéria de economia, todas as matérias. Passava assim, a manhã toda fazendo matéria que estava na pauta e chegava para apresentar o esporte. Ou apresentava o esporte e saía à tarde para fazer todos os tipos de matéria. Então eu fazia o jornalismo geral e apresentava o esporte. Só que eu fiquei tão a cara do esporte que aí, aos poucos, a gente teve que ir transicionando. Porque não combinava eu apresentar o esporte, fazer uma ou outra matéria de esporte, e do nada eu aparecer fazendo matéria de homicídio. Ou fazer da falta de água. Ou fazer a matéria dos buracos nos bairros. Sabe essa coisa? E aí, só ela não tá combinando. Ela tá muito a cara do esporte pra ficar aparecendo nas outras matérias, né?
E aí, a gente decidiu começar esse jornalismo especializado, que era, eu apresentava o esporte, fazia só matéria do esporte, participava ao vivo nos outros jornais, né, aquela participação no bate-papo, eu ia no Bom Dia Mato Grosso, eu ia no MTTV primeira edição e tal, então eu fazia participação ao vivo nos outros jornais, mas apresentava e só fazia matéria esportiva. Final de semana eu tava nos campos, viajava. Meu domingo eu nunca almoçava em família, porque domingo era dia de jogo, você tinha que chegar mais cedo na redação e tal, sair mais tarde, enfim. Essa era a vida quando eu tava na TV Centro-América nos 6 primeiros anos. Aí eu recebi a proposta de ir pro entretenimento. No entretenimento, a gente fez por um ano o programa Atualidades. A proposta foi sair do jornalismo e ir pro Atualidades, que era um programa novo na grade, né? A TV Centro-América não tinha entretenimento. A gente ia testar o entretenimento com Atualidades, porque o É Bem Mato Grosso também estava em teste, mas não estava no ar. Quando entrou o É de Casa, nós ficamos um ano no ar. Isso é a primeira vez que a TV teve filas de anunciantes aguardando espaço para anunciar no intervalo. Não. Foi um sucesso. E aí, só que veio o É de Casa. Aí veio o É de Casa e a Globo pediu para que todas as afiliadas que tinham um programa com o mesmo perfil tirassem do ar ou mudassem o perfil do programa. E aí, nós tiramos o programa do ar e eu fiquei sem programa. Aí eu recebi a proposta. Ou volta pro jornalismo, ou fica no entretenimento e vai para Bem Mato Grosso, que daí o Bem Mato Grosso tinha estreado. Aí eu fui para Bem Mato Grosso, e aí foi um outro desafio, uma outra história. E aí fiquei mais 5 anos na Bem Mato Grosso até que saí para concorrer a uma eleição. Que legal. Nossa, é uma história da eleição. Mas antes de tudo, eu queria perguntar uma coisa assim. Nós somos na Semana da Mulher. E até trouxe as mulheres que compõem na minha empresa lá os quadros de trabalho. E elas tiveram muitas reclamações. O que você me fala hoje, como vereadora, como tudo que você já trabalhou? Existe muito machismo, existe muito preconceito contra a mulher? Sim, existe. É muito forte isso ainda. É muito forte. Quais foram as reclamações delas? Geralmente, os homens que passam mexendo com elas, quando fala não respeita. Vários. Salário tem que ser sempre mais para o homem, né? Então, assim, elas tiveram várias reclamações. E aí eu falo assim, poxa, é difícil no mundo que nós vivemos hoje, com tanta evolução, mas nisso ainda continua pecando, né? Muito, muito. E olha que assim, eu vivi isso em todas as esferas que eu trabalhei, né? Como eu disse, eu trabalho desde os meus 9, 10 anos. Comecei com meu pai e depois não parei. E na TV é a mesma coisa. Eu fui pra TV numa época que há 17 anos, 16 anos, 16, 17 anos atrás, era a época, não sei se as pessoas vão lembrar, que as pessoas comentavam quando chegava um ator novo, uma atriz nova na Globo, ou quando tinha uma nova contratação de uma pessoa bonita e tal, falava que na Globo se fazia o teste do sofá. Antes de se contratar, O famoso teste do sofá. Então, aqui, quando eu fui contratada, recém-formada, sem uma experiência no jornalismo, porque eu vim do ao vivo, né? Mas um ao vivo que não era jornalismo, era vendas, né? Sim. Tanto que no meu teste, quando eu vim fazer a entrevista, e daí eu passei a entrevista, né, teórica ali, e aí o meu chefe na época me levou para o estúdio para fazer o teste prático. E aí eu apresentei o jornal, apresentei a MT1, apresentei a MT2, ele me levou para apresentar o esporte. O esporte era o fundo croma aqui, que a gente fala, era o verde, né? Uhum. Aquela parede verdona. E aí ele pediu para eu ler alguns roteiros do esporte, e eu li, aí ele ficou assim. Aí ele quis me ver vendendo. Que penso eu, né? Que ele tem imaginado assim, deixa eu vê-la fazendo uma coisa que ela sabe. Porque eu realmente já tinha dito, eu nunca trabalhei com jornalismo, a minha experiência de TV é experiência de leilão. E eu lembro que ele colocou eu para vender um tapete ilusório. Ele falou, faz conta que tem um tapete aí atrás de você e eu vou sentar aqui e você me vende ele. E aí eu falei, mas eu não
não vou conseguir te vender, porque a gente tem que vender o tapete que parece com a pessoa, algo que ela queira. Então, teria que saber o que você espera, o que você quer. Aí eu lembro que ele me falou assim, ué, então olha pra mim e vê qual que combina comigo. Eu nunca tinha visto esse homem. Eu tava sendo entrevistado, uma entrevista de emprego. E aí eu não esqueço, eu vendi um tapete Naim pra ele, e fui contando histórias do Naim, Enfim, fui contratada. Ele comprou o tapete. Ele comprou o tapete. Então, eu fui contratada assim, sem uma experiência de jornalismo, sem uma experiência de redação e tal. E aí as pessoas viram uma menina nova, recém-formada. Naquela época, imagina, né? 17 anos atrás. Eu tô com 40, vou fazer 41. Novinha, tal, bonita. Chegando na TV, eles falam, ela só foi contratada porque, certo, passou pelo teste do sofá. Então, assim, sabe aquela... Você sofre quando você não tem uma boa aparência. Você sofre quando você tem uma aparência melhor. Você sofre quando você não tem experiência. Ou você sofre quando você tem muita experiência e o salário é muito abaixo de quem não tem e é homem. Então, assim... Desde sempre, eu sempre tive que enfrentar isso, né? Sempre. Né? Quando eu estava na faculdade, eu tive que trabalhar no escritório de contabilidade, que é um ambiente mais masculino, e também enfrentei todos os momentos da minha vida que eu tive que enfrentar a estrutura da nossa sociedade, que é uma estrutura machista, eu sempre enfrentei com o meu trabalho. Então, na época, na TV, quando eu entrei, as pessoas faziam um bolão para saber quem ia ganhar, porque eles apostavam qual dia da semana eu sairia. Eu seria mandada embora ou pediria as contas. Não, é quinta, não, é sexta, não, eu aposto não sei o quê. E toda semana eles faziam, porque eles achavam que eu não ia aguentar. E foi assim, e eu fiquei 12 anos na TV Centro América, saí com todo o respeito de toda a equipe, fiz grandes amigos, tenho grandes inspirações jornalísticas lá, mas isso foi uma conquista. Eu sempre na minha vida tive que trabalhar o dobro, para provar que eu não estava ali, que eu era um rosto bonito, ou para provar que eu era capaz o suficiente de ganhar tanto quanto o homem. Eu sempre tive que trabalhar dobrado. E quando eu cheguei na política, era mais uma. Né? A boa parte dos vereadores achavam que eu ia ser um enfeite. Um vaso ali no meio de... Que bonitinho, Ela veio do bem Mato Grosso, é uma querida, é legalzona. E eu tive que trabalhar dobrado, porque primeiro, eu não entendia nada de política, porque era minha primeira experiência. Eu não venho de uma família de políticos, eu não venho de um trabalho de assessora, de parlamentares, eu não venho de nenhuma secretaria, eu não venho do mundo da política. Então, foi uma experiência nova, tanto que eu abri mão do jornalismo nesse meu primeiro mandato, não optei em trabalhar em um outro emprego, somente ali na Câmara, para eu me dedicar 100% ao que eu estava fazendo. Porque primeiro eu precisava entender o que as pessoas esperavam de mim, como eu iria tratar essas demandas, como seria essa representatividade que eu gostaria de entregar para elas. Enfim, eu sou super intensa. Quando eu abraço uma coisa, eu dou meu tudo. Então, eu tive que trabalhar dobrado primeiro para conquistar o respeito lá dentro, e para provar para as pessoas que eu estava pronta para representá-las, ou dentro, ou fora, ou em discussões, sejam elas quais forem, entendeu? Então, tudo isso é com bastante esforço para a gente vencer essa estrutura ainda machista da nossa sociedade. Então, teve muito quando você chegou. Sim. E a galera ali chegou, bonitinha, achando que você não ia ser aquela voz ativa. Sim. E tem muito isso. E querendo ou não, dentro lá, eu percebo, tá? Eu tô falando por fora. Assim, tem muita coisa que a gente quer saber. Por exemplo, primeiro dia que você chegou. Eu cheguei, entrei na minha sala, tudo. O que passa na cabeça? Sentou na cadeira de vereador. Como que passa a cabeça da pessoa? É estranho, que você para e fala assim, é um caminho, né? E meu pai foi político, ele não ganhou. Quer dizer, ganhou, mas não levou. A história é longa. Mas, assim, ele não sentou naquela cadeira. Qual que é o piso? O que você passa na cabeça ali? Então, é grande, porque, assim, a minha experiência foi muito doida, assim.
Porque eu ganhei a eleição, lembrando que foi em 2020, pandemia, não se podia tirar máscara de jeito nenhum. Foi uma loucura a gente fazer campanha. A eleição, ela foi atrasada. Então, geralmente, a eleição é em outubro, eles marcaram pro dia 15 de novembro. Então, a gente trabalhou uma campanha um pouco mais, né? Aí, teve segundo turno. Então, eu ganhei... Foi muito louco, cara, porque eu ganhei num dia, domingo, na segunda. E aí, eu faço aniversário de casamento dia 13 de novembro. E aí, passei meu aniversário de casamento na feira, no final da noite, depois que a gente já tinha feito todas as nossas reuniões, que a gente passou na feira inteira pedindo voto, que a gente só pra comer um pastel, eu assim... Aí eu falei, amor, é o nosso aniversário de casamento hoje. Ele falou, é hoje e tal. E eu falei, gente, olha onde a gente tá comendo. A gente tinha esquecido durante o dia, porque eu trabalhava tanto, que virou. Aí a gente foi lembrar. E foi muito engraçado, porque a gente chegou em casa, olha pro cara, mortas, doidas, assim. Eu falei, deixa eu comemorar a hora que sair o resultado da Uni. A gente vai fazer a celebração do casamento da vitória. Deus abençoe. Mas aí passou. Então, quando eu ganhei, a gente falou assim, cara, eu preciso dormir uma noite inteira. Assim, bem, porque eu não dormia. E aí, vamos sempre comemorar com a turma, com a minha igreja, com os meus amigos, e fomos na festa do Molan. Aí, na hora que a gente tava indo pra casa, ele deu meia volta e falou, vamos dormir ali no Odara? Pelo menos você dormir melhor, porque daí criançada e tal, chefe pequeno. Aí, fomos dormir. Cara, eu falei, olha, não me acorda, vou dormir, não tenho uma hora pra acordar, mas eu vou dormir até meu corpo não aguentar mais. Quando deu 7 horas, o meu celular começou sem parar. E eu não atendi. Até que tem uma hora, eu falei, gente, alguém tá morrendo, você com filho pequeno. Eu peguei o celular, zilhões de mensagens, ligação, a imprensa toda atrás de mim. Daí já não era mais a Michelle jornalista, a Michelle vereadora. A jornalista, primeira vez, participou de uma eleição, ganhou, nona mais votada, e aquela loucura. Aí eu vi aí eles queriam uma entrevista comigo, eu tinha que responder como vereadora. A gente tinha que falar como vereadora, a gente tinha que entender tudo de política. E eu não entendi. Cara, foi muito louco, eu não entendi. Não entendi nada. Faço ideia. E aí, um monte de pergunta, e assim, eu só ia falando, não sabia nem direito o que eu tava falando, eu só ia falando. Tem entrevista pra todo mundo, ou seja, não cansei. E já comecei, aí já acordei aquele monte de gente pra responder, o telefone não parava, já fui pra lida. Aí começou já segundo turno, e aí eu comecei a trabalhar no segundo turno, não tive nem dia de descanso. Começamos a trabalhar no segundo turno, eu falei, a hora que acabar o segundo turno e tal, aí eu descanso. Terminou o segundo turno, perdemos, Manuel ganhou. E aí eu falei, eu não entendo nada, gente, disso aqui. Agora que eu percebi que o trem é pegado aqui. Eu vou lá pra Câmara entender como esse negócio funciona. Tipo, fazer uma transição, entendeu? Sim. Aí fui escolher o gabinete que eu ia ficar e tal. Fiquei no gabinete de todos os gabinetes que eu poderia ficar, que eram os parceiros, assim, que eu conhecia, né? Eu escolhi no gabinete do Felipe Zelaton. E aí eu pedi pra ele, eu posso ir ficando aqui pra ver como que é o trabalho no final do ano, limpa a pauta, que tem limpa a pauta, você vota todas as pautas até tarde, você tem que finalizar esse mandato com todas as pautas votadas. E aí eu fiquei no gabinete passando o dia inteiro, porque daí eu falei, agora eu vou saber como que eu vou montar a equipe. A equipe dele estava reduzida, ele já tinha dispensado algumas pessoas que trabalharam na campanha, mas eu fiquei trabalhando ali. E aí fui pensando em pessoas, fui entrevistando gente, fui vendo como que a equipe de comunicação dele trabalhava. Não. Começou janeiro, eu já estava com a minha equipe montada, eu já tinha arrumado o meu gabinete, saí, como é recesso parlamentar, todos os vereadores começaram a chegar, eu já estava com tudo pronto. Que legal. Eu já estava com o gabinete montado, já estava com a equipe trabalhando, eu já estava com tudo ok. Por quê? Porque janeiro é recesso parlamentar. É onde os vereadores têm a sua folga, ou os vereadores novatos chegam para fazer transição, que daí você vai organizar gabinete, porque eles tiram tudo, você tem que entrar com as suas coisas no gabinete, comprar tudo, isso aqui, comprar tudo. E eu já tinha feito tudo isso. Aí eu fui tirar 10 dias, dos 30 de recesso parlamentar, eu tirei 10 com a minha família, que daí eu ia dedicar a minha família, todo ano a gente tirava férias, saí de férias, fomos. Agora eu vou curtir, agora eu vou dormir, agora chegou a hora e tal. Eu pisei, fui na Bahia, onde mora uma tia. Eu pisei na areia, a hora que eu peguei o celular. Eu não tenho um dia de paz. Emanuel Pinheiro, junto com
não sei se eu posso colocar que foi o Manuel Pinheiro. Não. Vi um monte de notícia. Eu estava com pedido de cassação. Em segredo de justiça. Ninguém sabia por quê. Eu fiquei enlouquecida. Minha equipe do gabinete, minha assessora jurídica tinha ligado zilhões de vezes. O meu chefe de gabinete, todo mundo me ligando. Estava todo mundo trabalhando. E ninguém conseguia acessar. A imprensa tinha e eu não tinha acesso. Os meus advogados não conseguiram acessar. Aí virou aquela loucura. Aí Eu falou, eu sou da imprensa, vamos E aí- e passa informação. não, porque agora você já não Sério? é, não. Você já é vereador, você não é mais da imprensa. Aí Entendi. foi tenso, acabou com as minhas férias, né? Foi tenso. Aí fui criticada, porque tirei 10 dias de férias. Então, assim, aí eu percebi, eu falei, meu Deus, essa política. Meu Deus, eu fiquei assustadíssima. Eu já entrei em pânico, assim, que mundo é esse? Que mundão é esse, né? E aí cheguei, aí tive que contratar um advogado pra ver se ele conseguia acesso e tal. Acabou que paguei o advogado para o processo era super simples, era uma coisa nada a ver. Era um oba-oba só pra te Só pra me assustar. intimidar. Só pra me intimidar, pra me Entendi. assustar, pra dar boas-vindas. Você chegou na polícia. E aí eu falei, e aí, aí teve a cassação, depois teve as críticas que eu saí de férias. Como assim? Tem recesso parlamentar, eu sou a única vereadora que tá com o gabinete funcionando, todo mundo trabalhando. 10 dias de treino. E não tem explicação. Não, as pessoas não querem saber a explicação. Eu voltei. É um ataque. Demais. E aí, dia 2 de fevereiro foi a primeira sessão, ordinária. E aí, aquele dia eu tive um ataque, assim, de pânico. Que depois eu vivi esse mês tão louco, tão intenso, eu tive ansiedade, eu tive pânico, parecia que eu ia morrer, aquilo horrível. Nunca tinha sentido aquilo, nunca tinha sentido, eu fechava o olho, parece que eu já via a ambulância chegando, o SAMU me pegando, eu caindo no chão, doideira. Por conta dessa pressão, eu nunca tinha vivido isso. Parecia que eu não ia dar conta. Foi quando eu tive a certeza, de fato, que eu estava ali para uma missão mesmo, que eu estava ali comissionada por Deus mesmo para fazer a diferença, me sentir como um Davi lutando contra Golias, sabe? E assim foi as minhas boas-vindas. Então, sentar na cadeira, primeiro, não foi assim, uau, foi que peso. Agora você vai vendo, né? Porque assim, todo mundo, assim, eu falo em geral mesmo, acha que, ganhei, entrei, agora é vida nova. É um desespero. Não, para quem quer fazer diferença, para quem quer trabalhar, longe de um sistema que já vem acontecendo, para quem se coloca já numa posição bem demarcada e é uma posição de oposição, as coisas são bem mais difíceis. Bem mais difíceis. E aí, né, às vezes as pessoas falam assim, Michele, fica tranquila, né? Tá engrossando o lombo aí, o couro vai ter que ficar grosso pra você aguentar. E foi engrossando, muita paulada daqui, muita paulada de lá, e até que a gente, hoje, assim, né, tudo foi muito necessário para a formação. Não me sinto experiente, mas também já não sou aquela mesma Michele da ansiedade e do pânico, né? A gente vai aprendendo. Vai fortalecendo. Vai aprendendo a lidar e tal, mas tudo era tão novo, tudo era tão diferente, tudo era tão, meu Deus, para mim. Sempre foi sim, não. Sim era sim, não era não. Na política não é sempre assim. O sim pode ser um não, e o não pode ser que pode ser um sim. As pessoas não falam exatamente o que pensam. Elas têm uma postura na tua frente e podem mudar de postura. Muita falsidade, né? Olha, tudo aquilo que as pessoas pensam da política realmente é e um pouco mais. Nossa, Michele, e você sabe, eu vou te falar uma coisa. Há pouco tempo atrás, uma pessoa falou assim pra mim, por que você não sai candidato a vereador? Eu falei assim, cara, legal. Aí eu tive uma entrevista até com um político, ele falou assim, tem que ser gente de bem, que não sei o quê, vai lá, vai firme, não sei o quê. Cara, deu uma pesquisada, eu levei um susto. Porque eu comecei a me inteirar o que era. Falei, cara, que trem louco. Você pedir permissão para um, para outro, para entrar e fazer, e tentar levantar
para ter acesso até pessoas, para você pedir um voto, você tinha que ter permissão. Uns trem meio assim, eu falei, cara, não vou mexer com isso agora não, vou pensar. Olha, o que eu tenho para dizer é, realmente a gente precisa de gente decente na política, a gente precisa de pessoas que sejam dispostas a se comportar realmente dispostas a lutar pelos valores que elas acreditam. Pessoas que sejam dispostas a enfrentar o embate que for para elas permanecerem na sua convicção de vida, de construção de caráter, de personalidade mesmo, daquilo que as levou. Eu sei muito bem, todos os dias eu faço questão de me conectar com aquilo que me trouxe até a política e com qual objetivo eu estou, porque senão a gente se perde na caminhada. E a gente precisa de gente disposta a isso. Muito! Porque eu sempre digo, a gente tem que pelo menos equilibrar um pouco mais. Hoje o jogo ainda é desigual. A gente precisa equilibrar um pouco mais. E é só colocando gente decente, honesta, que a gente vai conseguir equilibrar. Mas não é fácil você sobreviver. Não é fácil. É muito poder, se eu não tivesse uma missão muito clara, eu não estaria mais aqui. É muito poder que algumas pessoas têm na mão e utilizam de uma forma para se permanecer no poder. Doa quem doer. Parece que é isso que eu vejo. É uma regra, assim, brutal mesmo, né? E aí eu imagino você, mulher, que nem você chegou bonita, tudo, legal. E a galera deve ter falado assim, deixa comigo. Vamos, né? Pau nela. Aí... O que ela fez? Pau neles. Mas ainda bem que você é assim, porque deve ter gente que abaixa a cabeça na hora. Com certeza. Eu acho que assim, o que faz a diferença na nossa vida é quando a gente trabalha com convicção de que aquilo que a gente está defendendo é aquilo que a gente pensa. Certo. Quando eu soube na tribuna, e que às vezes eu, dentro, às vezes, você é muito bravo e tal, é porque eu, de fato, o caminho que eu percorro da minha cadeira até o microfone da tribuna, eu vou sabendo que eu vou defender aquilo que eu acredito, eu vou defender quem me colocou ali, eu vou defender e vou enfrentar quem preciso for para honrar o meu lugar naquele espaço. Então, quando você faz isso com a verdade do teu coração, você conecta com as pessoas. E você não tem medo. Então, às vezes eu falo coisas e tal, e depois eu falo, nossa, ele é pesado. Mas também não é arrependo. Que é aquilo que eu deveria fazer, porque é aquilo que eu acredito, eu acho que é aquilo que as pessoas esperam de mim. Eu sempre busco ser uma representante que eu gostaria de ter. Entendi. Então, se eu sonhei em ver uma mulher me defendendo, eu fecho o olho e falo, eu gostaria de ver uma mulher assim me representando. É essa mulher que eu vou trabalhar para ser. Porque nós precisamos de mais mulheres no parlamento e eu tô aqui para ser a grande incentivadora das mulheres. Mas mais do que ter essas mulheres no parlamento, nós temos que ter mulheres dispostas a lutar por aquilo que elas acreditam, lutar pelas pessoas que elas se comprometeram a defender. Então, eu tenho isso muito claro dentro de mim. E por isso que eu não me omito, eu não me acovardo, eu não recuo quando eu sei que eu tenho que avançar, entendeu? É isso que me fortalece nessa caminhada. Agora, Michele, eu sei que é uma pergunta que eu vou fazer, mas qual é o papel? Porque eu acho que tem muita gente que não sabe. Qual é o papel de um vereador? O que ele tem que fazer? O papel do vereador, eu acho que é sempre importante a gente dizer isso, porque a gente tem uma população que é, tipo, torcedor mesmo de futebol. Eles sempre tem todas as soluções para o time, mas eles não estão prontos para estar naquele time. Então, todo mundo fala mal de político, mas poucas pessoas sabem exatamente o que o seu político faz. E também nem acompanham os seus políticos. Por quê? Se eu te perguntar quais foram os últimos vereadores que você votou nas últimas 2 legislaturas, você sabe? Eu sei. Se eu perguntar para a população, as pessoas não lembram. Verdade. Lembra no máximo na passada. Na outra, não lembra. Então, as pessoas não acompanham.
Então é importante falar sim, para que haja essa clareza de papéis. Porque às vezes você vai no bairro e aí a pessoa fala: vereadora, você tem que trazer o asfalto para cá, vereador. Olha, a gente tá. Mas não é o vereador que faz isso. Então vamos lá. Qual que é o papel de um vereador? Muito importante saber disso. Que a pessoa pede algo que ela não sabe. Exato. Ela pede para o vereador, que é legislativo, aquilo que somente o executivo pode entregar. Nós precisamos entender. Os parlamentares, vereadores, eles são legislativos. Eles legislam. Ou seja, eles fiscalizam, eles criam leis, eles fazem indicações, eles são a ponte entre a comunidade, o cidadão comum e o poder executivo. Quem é o executivo? O executivo é o prefeito. Executivo vem do quê? De executar. Então, são eles que fazem as ações. Nós indicamos as ações e quem faz a prática dessas ações ou não é o executivo. Então, o vereador é o porta-voz. O vereador é aquele que se posiciona a favor ou contra determinadas ações do executivo. O vereador é aquele que vai lá na ponta, identifica as necessidades e traz essas necessidades para comunicar ao executivo. Entendeu? Por isso a importância da fiscalização do vereador. Por isso a importância de conhecer a realidade da comunidade, inclusive para propor as leis. Porque além de propor as leis, ele fiscaliza as leis e fiscaliza o serviço público. Então, não só a lei, se ela está sendo aplicada, mas como esse serviço público está chegando lá. Como a licitação do asfalto realmente está chegando lá. Porque existem diversas ruas que na prefeitura constam como asfaltadas e nunca aconteceu o asfalto lá. Por quê? Porque fizeram a licitação e no meio do processo ficaram com uma parte do dinheiro daquele asfalto e aquele asfalto nunca aconteceu. E quem fiscaliza isso? Os vereadores. Entendeu? E aí, você, como vereadora, descobrir essa situação. Aí vai para votação, para poder cobrar o legislativo, é isso? Executivo. É o executivo, Eu sou tá. legislativo. Tá certo. Vai no executivo. Pra cobrar, ó, peraí, isso aqui, o que aconteceu? A votação, ela só é votação de projetos de lei ou decretos legislativos. Quando você dá um título cidadão Cuiabano, uma comenda, uma moção de aplauso. Então, a votação é de projetos de lei que são propostas ou pelo vereador ou encaminhadas do executivo para nós. Certo. Aí passa pela votação. Ou decretos legislativos. Então, nós votamos ali isso, ou, inclusive, por exemplo, nessa terça-feira vai ser a votação do processo da comissão processante contra o prefeito, que pode resultar na cassação dele ou não. Então, o poder legislativo, ele é um poder que ele pode, inclusive, cassar o mandato do prefeito, caso entenda que ele não está agindo como deveria na prerrogativa das suas funções. Então, assim, a função dele é executar os serviços. Aí você olha para a infraestrutura da cidade. Só tem buraco nas ruas. Aí você olha para as unidades básicas de saúde. Está faltando médico, medicamento e infraestrutura. Você olha para a educação. As crianças não estão sendo alfabetizadas e a infraestrutura das escolas está precária. Aí você olha para... Vai olhando para cada secretaria. E você percebe que os serviços não estão sendo executados. O papel do prefeito não está acontecendo. Aí você olha para a prefeitura no geral, 19 operações só nessa gestão. O que você pensa? Esse prefeito não está apto para continuar gerindo a cidade. Aí você pode pedir o processo de cassação dele. Entendi. Aí que vai para uma votação. Se abre ou não o processo. E aí existe... Se abrir o processo, aí você ouve as partes e daí vota no final. Pela cassação. Porque já teve várias vezes votações para poder cassar o prefeito. E nunca passou, nunca abriu-se o processo para isso. Porque ele conseguiu resolver os problemas ou porque a galera mudou de ideia? Porque a galera mudou de ideia. É difícil, né? A gente parar para pensar. Eu sei que o prefeito é uma pessoa que está ali também trabalhando e tem N situações, N problemas que pode acontecer. Mas por mais que a gente seja um ser humano, a gente não pode deixar a cidade do jeito que está, né? E também não pode deixar do jeito que as pessoas vêm fazendo, né? Então é difícil a gente ver que não consegue ter fica um impasse. Eu não faço, mas também não acontece nada.
e vai empurrando. Quem paga isso é a galera, é o povo, né? Por isso a importância das pessoas acompanharem o trabalho do legislativo. É importante. Porque se eu perguntar aqui, a maioria das pessoas não sabe quem foram os vereadores que votaram nas últimas comissões processantes a favor ou contra. E aí fica aquela situação. O vereador tá fazendo uma coisa errada, vamos dizer. Mas eu não sei, não foi eu que votei nele. Mas se foi eu, se reunir aquela galera que votou, peraí, você tá fazendo isso. Peraí, você tá me defendendo por quê? Como desse jeito, né? Você tem como cobrar. Claro. A galera não tem como cobrar porque ninguém lembra. Exatamente, quem não acompanha. Não, infelizmente, existe também em situações, compra de voto, tudo. Mas é uma pila, você sabe o que eu vou te falar? Eu fico olhando. O povo se deixa por tão pouco, né? É até assim, vendo esse processo mais de perto, assim, né? É até difícil saber quem é mais. Quem tá mais errado, se é o cara que compra ou o cara que vende. Porque se não tiver quem vende, esse cara que vai comprar vai ficar com o dinheiro ali sem saber o que fazer com ele, porque ninguém vai vender. Sim. Mas ele quer dinheiro por quê? Porque ele sabe que esse dinheiro vai resultar em roubos. E aí vai resultar na permanência dele, que terminou a eleição, não vai ter compromisso com nenhum desses eleitores, porque ele falou, já vendi, já te paguei, já tá tudo certo, você não vem me cobrar. Em uma campanha de vereador, pelo que falam, é um absurdo de caro quando a pessoa vai fazer isso. Assim, porque a eleição mais concorrida, né? Sim, ela é um embate mesmo. Maior concorrência, todo mundo é um candidato. O primo, o tio, o vizinho, o açougueiro, o cara da rua e tal. Então você concorre com muita gente. E aí você vai, às vezes assim, o eleitor, sou conhecido e tal, já acredita em você, acho que você tá pronto para representar, mas o tio vai sair também. Como que eu vou votar no meu tio? Mas a gente boa também. Não é tão preparado, mas a gente boa de um bom coração. Vou votar no tio. Então, assim, é bem concorrido, né? É muito difícil, né? Eu acho que de todos, se você parar pra pensar, para vereador é mais difícil do que qualquer um. Sim, é o que eu falei, a eleição vai... Como que você conseguiu? Parabéns você, sabia? Por conseguir que as pessoas votassem, porque acreditando em você. Acho que é importante mesmo esse trabalho que você está fazendo. E eu falo assim, a galera que quer ver algo melhorar tem que ir atrás também, como você fez, né? Pesquisar e sentir, porque querendo ou não, a população precisa. Porque é muito fácil a gente olhar a nossa cidade, mas quem tá lá na ponta mesmo, que precisa, dá dó de você ver. Aí você fala assim, mas ele é pobre, tá lá porque ele não trabalha. Não, porque falta às vezes ajuda, capacidade. Não tem, o governo não consegue chegar ali. E nós conseguimos. Pois é. Nós, vereadores, conseguimos. Eu falo por mim, né? Eu acredito que cada vereador tem a sua forma de atuação parlamentar, mas eu, ao contrário do que muita gente imaginava, ela vai ser falavam isso, vai ser uma vereadora patricinha. E eu desconstruí tudo isso, porque eu consigo transitar em todos os ambientes e estar naquele lugar onde quase ninguém acessa. Ouvir aquelas pessoas que não recebem ninguém, porque são realmente esquecidas. Eu fui visitar o Maio semana passada e o ônibus ali, a rua, que era uma linha de ônibus já não está mais entrando. A coleta de lixo, o caminhão da coleta de lixo já não está mais entrando. Eles têm que colocar todos os lixos das pessoas dessa rua colocam na rua de cima, na esquina da rua de cima, para o caminhão passar, porque a rua está intransitável. Água, uma chuvinha entra tudo na casa, esgoto. Sim, você olha aquilo, você fala, meu Deus, será que eu preciso me lavar? É uma coisa assim, absurda. E essas pessoas moram aqui. E essas pessoas precisam de representantes que olhem por elas. E essas pessoas são as pessoas que muitas vezes elas não enxergam a esperança nesse parlamentar porque não estão lá, né? E eu faço questão de estar nesses lugares. Eu faço questão de ouvir essas pessoas. E aí eu tiro assim o dia inteiro para ficar rodando as ruas dos bairros, para ouvir mesmo, para
para entender essa realidade, como eu posso ajudar. Agora, imagina que você vai num lugar desse e não está na sua mão o poder de ajudar. Por quê? Porque a lâmpada, por exemplo, dessas ruas que está tudo queimada, imagina uma rua sem asfalto, toda esburacada, toda lameada porque corre esgoto e sem luz à noite. Conversei com uma senhorinha que caiu, machucou perna e tal, porque como que não cai? Tem luz. E aí você sabe, porque eu já fiscalizei, né? Você chega, vê essa situação sabendo que tem 50, 60 mil lâmpadas paradas da Arena Pantanal, que já foram compradas pelo governo do estado, lâmpadas de LED, para trocar todas as lâmpadas de Cuiabá, estão lá há quase 2 anos, porque a prefeitura não quer fazer o convênio com o governo do estado. Que absurdo. E sem falar um detalhe que eu vou falar, eu mexo com lâmpada. O que tem de lâmpada piscando pela cidade? Que absurdo, gente. E as que estão piscando ainda estão piscando. Eu tô falando bairro que não tem nem lâmpada piscando. Não, e tá piscando porque falta manutenção. Não tem nada. E essas lâmpadas são lâmpadas de LED que dão uma manutenção um pouco menor do que as lâmpadas mais tradicionais, né? E foi comprada com o objetivo de trocar todas as lâmpadas de Cuiabá. Foram compradas 70 mil lâmpadas, com a possibilidade de chegar a 90, caso não desse para trocar de todos os bairros, do centro, de tudo. Foi parada. E aí teve uma licitação, um pedido de abertura de licitação, que o Tribunal de Contas suspendeu uma abertura de 92 milhões de reais. Para quê? Para compra de lâmpadas. De novo? Sendo que as lâmpadas estão lá paradas. Porque o governo do estado comprou para a prefeitura não quis. E ele falou, não, agora eu vou comprar. Porque eu tô cheio de dinheiro. Que isso? Uma prefeitura que está devendo mais de 1 bilhão de reais de dívida do município só no ano passado. Então, essas coisas que você vai vendo, e você vai denunciando, e você vai... isso precisa chegar para a população. Isso precisa ser comunicado, mas tem que ter um interesse. E nem sempre a população está interessada em saber quem está lutando por isso, né? Verdade. São barreiras que a gente vai ter que ir quebrando, desconstruindo para acessar cada um. Verdade. Olha, eu vou agradecer muito. Eu acho que a gente já teve uma conversinha bem legal. Tem muito espaço pra gente aqui, o dia que você quiser. Tem muita coisa legal que eu acho que a galera vai querer saber. Eu vou pedir para eles deixarem aqui os recados, o que eles querem saber, o que você puder responder, a equipe puder responder, é muito importante. Como você disse, as pessoas precisam, mas precisam se interessar, viu, galera? Precisa se interessar também, porque não adianta nada. Ah, na minha rua tá assim, assim, assado. Mas só tá, vou falar com o Fezinho, não vai resolver nada. Né? Exatamente. Muito obrigado, valeu. A história de vida, tudo que você falou, foi assim, fantástico saber que você falar a aparência, a pessoa fala assim, nossa, ela deve ser assim, assim. Não, é uma guerreira mesmo. É uma guerreira. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, tá? E é isso aí, que várias pessoas tenham a ideia de ser boas e somar a você. Obrigada, Perenha. Agradeço a você, o convite, a toda a equipe que faz parte aqui, né, do podcast, que está alcançando tanta gente. Quero agradecer o espaço, a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Claro que tem muita coisa ainda que a gente pode desmembrar desse assunto. Sim. E tal, mas eu quero me colocar à disposição também. E eu sempre faço questão, em todos os lugares que eu vou, de pedir para as pessoas me acompanharem, né? Eu tenho uma relação muito direta com isso aqui, porque hoje a rede social chega em lugares que às vezes a gente não consegue chegar. E eu falo, verdade, às vezes eu queria ser 10 para conseguir dar conta de todas as demandas, mas de falar com todo mundo, mas a rede social me ajuda muito. Hoje, o que eu faço na minha rede social? Eu faço na minha rede social uma prestação de contas diária do que eu faço. Então, quem me acompanha vai ver mais ou menos como é o meu dia a dia. E tá aqui, estou com 2 assessores, eles podem dizer o tanto de mensagem que a gente recebe. E todas as pessoas sabem, né? Nossa, vereadora, como você dá conta? É muita coisa, mas eu
eu me propus a isso, né? Então eu tenho ainda filhos, sou casada, eu tenho uma de 7, eu tenho uma de 11, uma de 16, e aí a gente vai tentando conciliar uma coisa com a outra. Hoje, para eu estar aqui, eu já tive que acionar quem vai buscar a criança, quem vai levar para fazer tarefa até eu chegar, dar janta, porque eu faço esse trabalho porque eu realmente quero que os meus filhos entendam que a política não roubou a mãe deles. Mas a política só fez da mãe deles uma pessoa mais forte a ponto de defender não só eles, como outras pessoas também. Porque eu sou aquela mãe leoa, assim, sabe? Então eu consigo conciliar, nem sempre, né? A gente tenta sempre, mas tento conciliar esse meu papel de vereança com o meu papel de mãe. Eu lembro que no começo teve alguns dias que a minha filha grudava na minha perna, assim, na hora de eu sair de casa. Falava, por favor, não vai, fica. E aí teve um dia que eu cheguei, sentei, olhei no olhinho dela e falei, filha, você sabe o que a mamãe faz como vereadora? E eu pude explicar para ela qual que é o meu trabalho. E a importância do meu trabalho para ela, para o futuro dela e para todas as outras famílias. E desse dia em diante, ela nunca mais deu esse showzinho na hora de eu sair. E, ao contrário, começou a valorizar ainda mais. Então, ela tem orgulho de dizer que a mamãe dela é vereadora. E falar, mamãe, eu vou pedir voto para você. Maravilha. Então, eu quero convidar todo mundo a acompanhar o meu trabalho, porque eu não tô aqui, assim, para ficar pedindo voto. Eu tô aqui para me colocar à disposição para ser uma boa representante. Obviamente, o voto vai ser a consequência, mas estar apta das pessoas olharem e saber que eu não trabalho só no ano eleitoral, eu não trabalho só no período eleitoral, eu trabalho constantemente. Esse trabalho, ele é consolidado de acordo com aquilo que a população espera de mim. Então, eu acho que quem conhece, aí pode fazer o julgamento de valor e poder ter a consciência na hora de escolher quem vai representá-lo. Não só escolher em quem você vai votar. Como a gente falou no meio da nossa conversa, tem gente que ali na hora troca o voto porque ele escolhe quem ele vai votar, não quem vai representá-lo. E essa mudança de chave a gente precisa fazer. Na hora de você digitar o número, você não pode escolher quem vai votar, quem você ganhou alguma coisa ali, mas você tem que escolher essa pessoa está apta para me representar. Ela vai ter coragem, ousadia suficiente para subir lá e dizer tudo que eu tenho vontade, porque às vezes eu faço alguns discursos que eu vou falar assim, essa me representou, tirou da minha boca o que eu tava com vontade de dizer. Então, na hora da sua escolha, você tem que escolher quem realmente vai estar disposto a te representar. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a todos, obrigada a você, Deus abençoe seu programa, sua família, e que vocês possam sempre contar comigo. A sua também. Muito obrigado. Obrigada. Galera, é isso aí. Hoje encerramos com essa aula maravilhosa, tá? E não esqueça, vai ficar aí, deixe seus comentários. E também siga o trabalho da vereadora. Muito Pode dar uma arroba? Claro! Então tá. Colocar Coloca aí pra nós, vamos fazer, né, o merchanzinho. Aqui? Olha aqui, tá, ó. Gente, todo mundo no Instagram, @Michele com 2 L's e Y no final. Às vezes a pessoa não acha que coloca 2 L's e é Michele com 2 L's e Y no final, _Alencar Neves. Tô no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas aí a gente tá mostrando o nosso trabalho. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.